Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 5 do livro Por que Comigo? Mas antes eu quero lembrá-los para você deixar o seu apoio ao canal, certo? E se você quiser também me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro ou clicar no botãozinho Valeu. Dados os recados, vamos para o capítulo 5. Reencarnação. Lúcia, com o passar do tempo, tornou-se mais tranquila. Ainda esperava por Mário, mas suas esperanças foram escasseando. Trabalhava muito, e o trabalho era para ela uma terapia. Cansada, dormia e não tinha tempo para ficar pensando. Seus familiares continuavam ajudando-a muito, e todos amavam Rodrigo, que era mimado e paparicado. Meses depois que Lúcia se mudou, vieram residir na mesma rua, 2 casas após, Cecília e a família. A casa em que se instalaram foi construída por eles. As duas tornaram-se muito amigas. Cecília era calma, tranquila e muito bondosa. Era casada. Seu marido era atencioso, amoroso, e eles tinham 3 filhos, um mocinho e 2 meninas. Embora com problemas, porque dificilmente encarnados não têm muitas dificuldades, eram felizes, alegres e sempre dispostos a auxiliar. Cecília ia muito à casa de Lúcia, e suas filhas gostavam de passear com Rodrigo, e ele gostava muito delas. Foi Cecília que alertou Lúcia. Você precisa levar Rodrigo ao dentista. Ela os acompanhou ao dentista. Rodrigo estava com cáries. Cecília ajudou a pagar o profissional. Também aconselhou Lúcia a colocá-lo numa escola especializada. A APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. E também a levá-lo a um fisioterapeuta, para ele fazer exercícios. Cecília e as filhas levavam Rodrigo tanto à escola quanto ao fisioterapeuta, vários dias por semana. Rodrigo desenvolveu-se bastante com essas atividades. Gostava muito de ir à PAI, onde conseguia aprender muitas coisas. E Lúcia sempre exclamava agradecida. Como existem pessoas bondosas! Que instituição maravilhosa é essa PAI! Benditas sejam essas pessoas que ajudam outras com deficiências. Lúcia contou a Cecília tudo o que lhe acontecera e queixou-se. Queria entender o porquê de Rodrigo ter nascido assim. Sou uma pessoa religiosa, temente a Deus, e não pequei. Tenho certeza de que não cometi nenhuma maldade. É difícil aceitar, Deus quis. Como me faria bem compreender? Você já ouviu falar em reencarnação? Perguntou Cecília. Não entendo direito o que é isso, respondeu Lúcia. Já ouvi falar, escuto muito. Na próxima encarnação quero ser rico, ou nascer homem ou mulher, ser branco, etc. Lúcia, falou Cecília pausadamente. Você seria capaz de infligir a um filho ou a uma pessoa um castigo sem lhe dar pelo menos uma chance de modificar-se? Mesmo que ele tivesse lhe feito uma maldade? Não, respondeu Lúcia. Mário me fez mal, mas não quero que ele sofra. Quero que esteja bem. Acho que ninguém merece ser castigado sem condições de se melhorar. Deus é nosso Pai? Mãe? Acredito que sim. Ele é nosso Criador, somos seus filhos. Se você e eu achamos que não castigaríamos ninguém sem lhe dar uma chance de se melhorar, acha que Deus faria isso? Perguntou Cecília. Acho que não, mas existem os mistérios. Mistérios que podemos compreender, esclareceu Cecília. Pela reencarnação, compreendemos a misericórdia do nosso Criador. Você já pensou, Lúcia, que há tempo a Terra é habitada e que vivemos agora em média 60 anos? E o que são 60 anos diante de milhares?
A humanidade tem progredido em conhecimentos. Deus criou nosso espírito e temos aprendido vestindo diversos corpos físicos em diferentes lugares e situações. Você está tentando me explicar que, pela reencarnação, voltamos muitas vezes a viver na Terra para aprender? Perguntou Lúcia. O objetivo é esse, elucidou Cecília. E quando se recusa a aprender pelo amor, a dor também pode ensinar. Somos livres para praticar ações boas ou más, e as consequências dessas ações voltam para nós. Quando imprudentemente agimos errados, não há castigos sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira, dura de acordo com a necessidade de cada um. Deus nos dá oportunidades de reparar nossos erros, de aprender com o sofrimento para progredirmos. Rodrigo pode ter agido errado, não foi para o inferno. Seu espírito voltou a nascer em um outro corpo, deficiente, para aprender pela dor, porque recusou aprender pelo amor. É isso que você quer me explicar? Sim, Lúcia, é isso. Nada é por acaso. Para tudo existem explicações. Rodrigo, no passado, deve ter feito algo de que se arrependeu muito, o que danificou seu corpo espiritual e se refletiu no seu corpo físico. Acreditar nisso não é perigoso? Achando que ele errou, deve pagar, que é merecido e deve sofrer? Lúcia quis saber. Você é capaz de ver alguém sofrendo, podendo ajudar e não fazê-lo? Não, exclamou Lúcia, respondendo rápido. Cecília sorriu tranquilamente e continuou a esclarecer a amiga. Jesus nos recomendou fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Deus quer que ajudemos uns aos outros. Isso é caridade. Quem de nós não precisa de auxílio? É ajudando que se é ajudado. Pela reencarnação, entendemos as muitas causas do sofrimento e também que devemos ser fraternos, benevolentes, para receber o retorno de nossas boas ações. Então está certo dizer que nasceu assim porque errou? Deduziu Lúcia. Não devemos pensar no que fizemos no passado, mas no que estamos fazendo no presente. Existe a lei do retorno, tanto para as ações ruins como para as boas. Eu, sendo a mãe dele, devo ter pecado também. Lúcia, continuou Cecília explicando. Lembro-a da parábola da adúltera em que Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Ele compreendia nossas fraquezas e necessidades e disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Não devemos pensar em erros, principalmente nos dos outros, e nem julgar. E não sofremos somente porque erramos. Sofremos juntos dos que amamos. E às vezes preferimos sofrer no lugar deles. Você, Lúcia, não deu Rodrigo em adoção. Preferiu ficar com ele. Será que você não fez essa escolha antes de reencarnar? Ama-o tanto que o quer perto de você. Sim, Cecília, você tem razão. Amo meu filho e devo ser grata a Deus por estar perto dele. Que religião você segue para entender tudo isso? Sou espírita. São várias as religiões que compreendem a reencarnação, e muitas são orientais. A doutrina espírita é consoladora e esclarecedora. Nada é mistério para nós, tudo é explicado, levando-nos a raciocinar. Cecília foi embora e Lúcia ficou pensativa. Acho que a reencarnação explica por que meu filho tem essa deficiência. Quero aprender mais. Quando Cecília convidou Lúcia a ir ao centro espírita receber um passe, ela questionou. É como benzer? Rodrigo pode ir? Não o levo na missa, ele não fica quieto. O padre me disse que se eu não tiver com quem deixá-lo, não peco se não for. Lúcia, como já lhe falei, Deus quer que nos ajudemos. Um filho dele auxiliando a outro. Passe a transmissão de energias. Os passistas, juntamente com espíritos bondosos, ao darem passe, retiram da pessoa
que o está recebendo as energias nocivas e lhes transmitem as benéficas. Embora benzimentos sejam diferentes, os objetivos são os mesmos: fazer o bem. Rodrigo pode ir. Antes das palestras, uma equipe de passistas aplica passes nas crianças e nas mães que não podem ficar. Eu vou, afirmou Lúcia. Cecília os levou. Rodrigo ficou quietinho e naquela noite dormiu bem e ficou tranquilo. Lúcia passou a ir ao centro espírita com o filhinho. Na quarta-feira, um orador dará uma palestra sobre reencarnação. Você não quer assistir? Se quiser, fico com Rodrigo. Cecília convidou-a. Quero. Lúcia ficou encantada com a clareza com que o orador falou sobre os assuntos e das citações da Bíblia, que falavam sobre reencarnação. O palestrante a fez pensar quando indagou: se nossa existência é única, como será que na espiritualidade conviverão o selvagem com o homem instruído? O instruído teve como se aperfeiçoar e o outro não. E se um não teve condições de aprender, ficará sem instrução? E as crianças que morrem em tenra idade e não puderam fazer o bem nem o mal, ficarão entre os eleitos? Os que morreram adultos puderam fazer o bem ou o mal, sentirão-se prejudicados? Uns foram privilegiados? E por quê? Admitindo-se as existências consecutivas, tudo pode ser explicado. O que não puder ser feito numa existência, poderá ser feito em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. A todos são dadas oportunidades. Encerrada a palestra, Lúcia saiu rápido. Não queria abusar. Cecília estava com Rodrigo em sua casa. Encontrou os dois brincando na sala. E então, Lúcia, gostou da palestra? Quis saber Cecília. Lúcia sentou-se no sofá, suspirou, enxugou umas lágrimas e, emocionada, respondeu: há muito tempo queria ter certeza de que Deus é justo. Queria muito mesmo entender o porquê de Rodrigo ter nascido deficiente. Orei muito, roguei a Deus que me fizesse compreendê-lo. Sou grata por ele ter me atendido. Tudo o que escutei sobre reencarnação parece que eu sabia, que estava dentro de mim encoberto e que o véu foi retirado. Obrigada, Cecília. A amiga também chorou e a abraçou. Se quiser, trarei a você alguns livros espíritas para ler. Quer? Quero. Aliviada, Lúcia naquela noite orou com alegria. Olhou Rodrigo dormindo na cama ao lado da sua, beijou-o e falou comovida: filhinho, eu o amo. Vou estar sempre ao seu lado. De agora em diante, vou me orgulhar mais ainda de você. Agradeceu a Deus pela oportunidade de reparar erros, de aprender e de estar perto de afetos. De manhã, Cecília lhe trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo para ler. À noite, Carlos e Isabel foram visitá-la e a encontraram alegre. Eles notaram e quiseram saber o porquê. Lúcia, contente, lhes falou o que entendera sobre reencarnação. Seu irmão comentou: essa teoria não se choca com meu raciocínio. É coerente. Vou também ao centro espírita e quero ler esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Rodrigo foi dormir, Lúcia pegou o livro de Allan Kardec e começou a ler onde Cecília tinha deixado o marcador. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quantas citações do Evangelho! Exclamou Lúcia admirada. Que texto interessante é esse em que Jesus interrogou os seus discípulos sobre quem eles acreditavam ser ele? Vou grifar esse outro parágrafo. Jesus afirma que Elias voltou, reencarnou, como João Batista. E a conversa que Jesus teve com Nicodemos, que não nos deixa dúvidas. O mestre afirmou: ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. Lúcia pegou sua Bíblia e conferiu todas as passagens citadas. É isso mesmo. Por que será que não as compreendi antes?
Gostou demais das explicações dadas no livro. Leu-as de novo. Jesus disse claramente que necessitamos nascer de novo, exclamou alegre. E como é bom acreditar na justiça de Deus e que somos amados por Ele. Cecília, curiosa para saber se Lúcia tinha gostado do livro, foi no outro dia à sua casa e a anfitriã, ao ser interpelada, respondeu emocionada. Nunca li algo tão esclarecedor. Embora tinha sido a primeira vez que o li, esse assunto não me era desconhecido. Foi tão bom para mim saber sobre reencarnação. Sinto muita paz ao ter certeza de que Deus me ama, que não cometeu injustiça comigo nem com Rodrigo. Como é bom acreditar que o acaso não existe. Lúcia, trouxe para você esse recorte de um jornal espírita. Fala sobre reencarnação. É uma oração. Lúcia leu em voz alta. Graças lhe dou, Pai Celeste, pela oportunidade da reencarnação, nesta escola terrena onde aprendemos a amar, a perdoar, onde podemos tirar lições de erros para acertos futuros, porque de existência em existência, de degrau em degrau, o progresso nos espera com bênçãos para que alcançamos a felicidade e a paz que tanto almejamos. Felizes daqueles que amam sem sofrer, e abençoados os que sofrem e aprendem a amar. Emocionou-se e abraçou grata a amiga. Passou a frequentar o centro espírita, levando o Rodrigo para receber o passe. 2 meses depois, a coordenadora da evangelização infantil aproximou-se de Lúcia e fez um convite. Lúcia, por que não traz Rodrigo para a evangelização? Às quintas-feiras, enquanto os pais assistem às palestras e recebem o passe, as crianças têm aulas dos ensinamentos de Jesus. Mas Rodrigo é especial e não sei se ele ficará quieto, respondeu a jovem mãe encabulada. Ele é de fato especial, lindo e educado. Crianças não ficam quietas, por isso temos atividades interessantes. Rodrigo poderá ficar na sala das crianças pequenas. Por que não tenta? Eu gostaria muito. E deu certo. Rodrigo gostou muito. Ele recebia o passe e ia para a sala com as crianças menores. Uma das filhas de Cecília o acompanhou na primeira vez. Lúcia ficou no salão, apreensiva, achando que alguém viria chamá-la para ficar com o filho, mas isso não ocorreu. Mamãe, disse Rodrigo ao encontrá-la na saída, fiz esse desenho para você. É um sol. Rodrigo não falava corretamente. Na escola faziam um tratamento com uma fonoaudióloga, mas todos entendiam o que ele dizia. Lúcia pegou a folha estendida. Estava rabiscada e nada parecia ser o sol. Obrigada, filhinho. Está lindo seu desenho. Ele sorriu contente. A coordenadora informou-a de que seu filhinho não dava trabalho, que brincava, escutava as histórias com atenção e que as outras crianças o ajudavam. Rodrigo gostava muito de ir ao centro espírita, tanto que comentou com a mãe. Queria que todos os dias fossem quinta-feira para irmos ao centro. Ele ficou mais tranquilo. Talvez, pensou Lúcia, seja porque eu estou tranquila também. Desde que passei a frequentar o centro espírita, entendi a misericórdia e a justiça de Deus pela reencarnação, a lei de causa e efeito. Estou mais alegre, em paz. Esse meu estado de espírito reflete-se nele. Tornou-se espírita. Carlos, Isabel e seus filhos também. Num domingo, reunidos para o almoço em família, Carlos comentou: agora compreendo a minha aversão por Dona Nitinha. Todos riram. Dona Nitinha era vizinha deles, conheciam-na desde pequenos, e Carlos nunca gostou dela. Ele falava, quando pequeno, que Dona Nitinha ia bater nele e que a via com um pau com corda na mão. Quando adulto, passou a ter a impressão de que ela estava sempre com um chicote. A vida de Dona Nitinha não era fácil. Ficou viúva
estava sempre adoentada. Tinha 3 filhos e um deles desencarnou deixando 2 filhos pequenos. Morava sozinha depois que a filha casou-se. Carlos, sempre atencioso, bondoso com todos, não gostava nem de ver a vizinha. Não sei qual o motivo, continuou Carlos a falar, mas com certeza deve haver um para eu não gostar de Dona Nitinha. O passado não deve interferir no presente, porque o que passou, passou, e não podemos modificá-lo, mas o presente sim, podemos mudá-lo, principalmente nossos sentimentos, a antipatia por simpatia. E foi o que eu fiz. Comprei um doce de que sei que ela gosta. Peguei umas flores do nosso jardim e fui visitá-la. Dona Nitinha, ao abrir a porta e me ver, olhou-me admirada. Oi, Dona Nitinha, como está passando? Trouxe-lhe um doce. Falei. Obrigada, entre. Convidou-me. Conversamos sentados no sofá de sua sala. Admirei-me quando ela me disse: Carlos, você é sempre tão gentil com todos, mesmo comigo. Sempre tive a impressão de que não me suportava e me temia. Rezei muito para que você gostasse de mim. Peguei na mão dela e falei: Pois eu gosto da senhora. Olhei a mão dela, que estava entre as minhas, e a impressão de vê-la segurando o chicote acabou. Vi a mão deformada pelo reumatismo. Foi um alívio. Papai convidou Dona Nitinha para almoçar lá em casa. Ela foi e passamos uma tarde agradável, comentou Marisa. Acho, disse Carlos, ou melhor, tenho certeza, de que a reencarnação explica essa antipatia que eu sentia por Dona Nitinha. E o mais importante, pude modificar esse sentimento, e isso me fez bem. Agora que sei o que é reencarnação, comentou Isabel, entendo muitas coisas. Minha irmã Denise sempre dizia que sonhava com um local onde havia um pátio, uma igreja com um túmulo atrás dela, que estava sentada perto desse túmulo e que sofria muito. Ela nos contava que nesse sonho as pessoas a chamavam de Sinhá. Um dia, vendo uma revista, viu fotos de uma cidade histórica e exclamou: É esse o lugar! É com esse lugar que sonho! Rimos dela, mas Denise juntou dinheiro e foi nas férias com o marido a essa cidade. Reconheceu ser o local com que sonhava, mas não havia o túmulo no fundo da igreja, e sim uma pracinha. O túmulo no meu sonho ficava aqui, exclamou ela para o marido. Um senhor idoso, que trabalhava cuidando do local, ao escutá-la, aproximou-se e informou: A senhora tem razão. Aqui havia 30 anos atrás um túmulo, que foi levado para o cemitério da cidade. Isso ocorreu para fazerem essa praça. O marido dela assustou-se, e o senhor lhe mostrou um desenho de como era aquele lugar no passado. Denise o reconheceu. O fato ficou sem explicação, mas com muitas teorias, que ela tinha visto gravuras, confundiu-se com outros lugares vistos, que alguém lhe falou, e etc. Agora, conversando com ela, informei-a de que nos tornamos espíritas. Denise me contou que esse fato a impressionou tanto que também a fez procurar por explicações e que as encontrou na doutrina espírita, e que iam com frequência a um centro espírita perto de sua casa. Temendo críticas, não comentou conosco. Como assumimos o espiritismo, eles também fizeram isso. Não entendi por que não tinham assumido, comentou Lúcia. Deus nos fez livres para seguirmos a religião que acharmos ser a melhor para nós. Aqueles que escondem ou se envergonham de seguir uma demonstram ter preconceitos. Carlos abraçou Rodrigo e falou carinhosamente: Rodrigo, meu sobrinho querido, nós temos lhe dado muito, mas você nos deu muito mais. Por você, procuramos respostas e encontramos bem perto, num centro espírita. Pelos seus ensinamentos, eu principalmente, me voltei a Deus. Você, meu anjinho,
nos deu a melhor parte. A crença com entendimento. Você é muito importante para nós. Rodrigo não entendeu, mas sentiu o afeto do tio. Riu e bateu palmas. Ele sempre batia palmas quando estava contente. Continua no capítulo 6. Até lá!